Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais uma reflexão dos testemunhos. Hoje é uma quarta-feira, dia 7 de janeiro de 2025, primeira quarta-feira do ano. E na quarta e no sábado eu envio testemunhos para vocês, conto casos, narro episódios que eu conheci, tomei conhecimento, sucederam comigo, com irmãos. Eu não conto coisas que me falaram, mas testemunhos, por exemplo, hoje eu tenho 2 testemunhos para contar, que não aconteceram comigo, mas que eu conheci as pessoas, eu ouvi pessoalmente das pessoas que me contaram. Mas eu quero ler um versículo antes, que está no livro de Provérbios, no capítulo 19 de Provérbios, no versículo 23 diz assim: o temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem, o temor do Senhor, ficará satisfeito e não o visitará mal nenhum. Nós ficamos livres do mal quando temos no nosso coração o verdadeiro temor do Senhor, o respeito, a reverência. O Senhor se manifesta de diversas maneiras. No curso natural, ou operando milagres sobrenaturais. Primeiro que eu queria compartilhar com vocês é um grupo de irmãs que nós tínhamos. Algumas irmãs que atendiam a parte social da igreja, né? Sempre atendendo necessidade de famílias que tinham poucos recursos, né? E lá em determinada ocasião do mês, elas se reuniam, eram umas 4, 5 irmãs, a gente fazia arrecadação financeira, a igreja também participava, para que elas montassem cestas básicas para atender essas famílias necessitadas, né? E esse grupo de irmãs, certa vez, né, eu ouvi contado por elas mesmas, né, pela própria irmã. Elas fizeram compras que tinha chegado o momento, a época de atender algumas famílias, elas foram preparar cestas básicas. E no mercado elas fizeram as compras com a relação que elas tinham, né, para montar as cestas e pegaram alguns frangos congelados, né, para ir na cesta. E eu acho que pegaram uma meia dúzia de frangos congelados e uma das irmãs que tinha carro, que atendia, ela pegou, colocou os frangos congelados no porta-mala do carro e as demais coisas no banco de trás, distribuiu, né? E como elas combinaram, quando elas saíram do mercado, elas passaram, a irmã que tinha o carro passou na casa de uma irmã que ia fazer a montagem das cestas e descarregou. E levou os frangos congelados para a casa dela porque ela tinha freezer. E a irmã que ficou para montar as cestas não tinha freezer. Então a irmã dona do carro ficou com os frangos do porta-mala para pôr no freezer na casa dela. Mas chegando lá, ou não sei o que houve, ela na correria, chegando na casa dela, teve que atender outros afazeres, e esqueceu dos frangos no porta-mala do carro, né? E era uma época de calor intenso. E eu sei que esses frangos ficaram no porta-mala, né? Durante uns 4 ou 5 dias, que no fim de semana que elas iam fazer a distribuição das cestas. Foi quando elas marcaram a data para ir fazer a entrega, né? E quando falaram para ela do frango, ela disse, meu Deus, ela ficou em grande aflição, porque fazia 4 ou 5 dias que os frangos estavam no porta-mala do carro, que ficou estacionado no sol, e provavelmente teria estragado, né? Teria descongelado e estragado, né? Mas ela dobrou os joelhos e fez uma oração. Acredite, irmãos, eu não estava presente, mas ouvi o testemunho e creio que ela falou a verdade, é uma serva de Deus, né? Quando ela abriu o porta-mala do carro, os frangos estavam todos congelados como elas tinham tirado do mercado. Não tinha descongelado de jeito nenhum. Foi uma ação milagrosa de Deus
que o Senhor operou, liberando para elas não ter aquela despesa, porque não foi uma coisa feita por mal. Os frangos não descongelaram durante 4 ou 5 dias no porta-mala do carro. Milagre de Deus. E um outro fato que eu quero lembrar é quando eu estava na cidade de Penedo, no estado de Alagoas, fazendo a obra de Deus, trabalhando pelo Evangelho. E ali nós tínhamos alugado um salão, um pequeno salão, para pregar o Evangelho. E foi ali que nos visitou um senhor, um irmão na fé, um dia. Esse senhor muito simples, muito humilde, entrou, um senhor moreno, chamado Paulo, não é? Assistiu o culto e começou a frequentar os cultos. Eu não o conhecia, fiquei conhecendo na ocasião. E esse Paulo tinha um dom natural. Ele fazia pinturas, ele pintava a parede, mas ele fazia uns desenhos bonitos, né? E houve uma época que as igrejas pentecostais, principalmente, né, costumavam fazer uma decoração no fundo, atrás do púlpito, né, na parede atrás do púlpito, fazendo umas pinturas bonitas de cachoeira, da natureza, de flores, né? E ele falou para mim que ele fazia isso, né? E ofereceu para fazer no nosso pequeno salão uma pintura, né? E, aliás, ele fez, ficou muito bonito, ficou muito decorativo, né? Mas eu não conhecia muito a vida do Paulo. Quando foi um dia, a gente já estávamos congregando há um mês, né? Eu procurando conhecê-lo melhor. Ele morava sozinho, ele era solteiro, morava sozinho, não tinha família. Morava numa casa de cômodos e morava num pequeno quarto, né? E passava grande dificuldade, mas eu não tinha conhecimento disso. Ele nunca se queixou para mim, nunca declarou nada para mim, né? Só fiquei sabendo da situação quando ele contou esse testemunho para mim, dizendo que um dia ele chegou muito assustado na igreja, no culto, né? E disse: pastor, eu preciso conversar com o senhor. E ele disse assim: o senhor crê em milagre sobrenatural? O senhor crê mesmo? Eu digo: claro que eu creio, Paulo. Ele disse: pastor, ontem eu estava sem comer o dia inteiro, porque ele saía para trabalhar, oferecendo o serviço dele de pintura, e quando ele não conseguia nada, ele não tinha como passar o dia, como se alimentar, como comer, né? E ele chegou na casa dele, não tinha comida nenhuma. E ele partiu para o segundo dia, que ele trabalhou o dia inteiro, procurou o dia inteiro o serviço, não conseguiu nada, voltou para casa, morrendo de fome. E ele dobrou os joelhos no quarto dele, né? Não tinha recurso, não tinha comida nenhuma, não tinha nada. E ele dobrou os joelhos e orou, né? Ele disse: pastor, eu dobrei os joelhos, orei pedindo que Deus me alimentasse, me desse comida, porque eu estava com muita fome. E no que ele orava, ele disse, ajoelhado, ele sentiu um cheiro de comida dentro do quarto. Ele disse: olha, o cheiro da comida dos vizinhos está vindo para o meu quarto, né? Quando ele levantou da oração, que ele abriu os olhos, ele tinha um prato de comida em cima da mesa dele que estava vazio, repleto de comida, e saindo fumaça ainda. E a porta estava trancada e a janela também, e aquela comida apareceu misteriosamente, milagrosamente, e ele pôde se alimentar. Isso ele me contou chorando entre lágrimas, né? Deus providenciou um prato de comida para ele milagrosamente. Eu conheci o Paulo, foi meu amigo, meu irmão na fé, congregamos juntos, e as irmãs da assistência social também conheci, convivi com elas, por isso que eu creio que esses testemunhos são verdadeiros, viu? Assim, agora nós vamos orar por você, pela sua família, pelas suas necessidades. Por isso, se você está com alguma necessidade, algum problema, feche seus olhos e me acompanhe nessa oração, em nome do Senhor Jesus. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, eu oro a Ti agora em nome do Senhor Jesus, por esse pai de família, por essa mãe de família que ora comigo agora, Senhor. Pela vida desse ancião, dessa anciã, pela vida desse jovem, desse moço, dessa moça, dessa criança que ora com a sua família. Senhor, em nome de Jesus, estende as tuas mãos.
abençoando o teu povo e aqueles que nos acompanham nessa oração. E te peço especialmente, Senhor, pela solução dos problemas, pelas vitórias nas lutas, mas especialmente pelos enfermos, pelos que necessitam ter a sua saúde restaurada. Senhor, estende as suas mãos e opera pelo poder do teu Espírito, porque eu oro a ti em nome do Senhor Jesus e para a tua honra e glória. Amém, Jesus. Amém. Creia, meu irmão, Deus é um Deus de milagres. O mesmo Deus que deu um prato de comida para o irmão Paulo lá em Penedo, no estado de Alagoas. O mesmo Deus que conservou aqueles frangos congelados por 4 dias dentro do porta-mala de um carro. Ele continua operando milagres, ouvindo oração, suprindo necessidades, resolvendo problemas e restaurando a saúde de quem está enfermo. Em nome de Jesus, receba a bênção pelo poder do Espírito Santo. Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu sou o pastor Paulo Ivair Esper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Um grande abraço, Deus abençoe e nos permitindo, Senhor, até a próxima.